Eu sei que isso aqui pode pesar muito na cabeça de vocês quando a gente fala, sendo que a gente é daqui. Mas vamos lá, eu tive uma oportunidade de ir para o Nordeste. Óbvio que os lugares que eu fui visitar foram as praias. Eu fui em 2 estados e passei por 3 cidades. 3 ou 4. Já não lembro mais quais são, mas assim, tenho registrado na memória o acolhimento e o visual. Os preços, nem tanto. Tudo à beira-mar se torna 5, 10 vezes mais caro. Beleza. Tracei isso sobre lá. Agora eu vou falar do meu estado, que é o objetivo pelo qual tu clicou aqui. Muita gente vem para o Rio Grande do Sul para buscar, por exemplo, as paisagens de Gramado e Canela, que inclusive já se citam aqui nas matérias, que vão fazer, eu acho que uma Gramado 5.0, algo assim. Citam ali um nome para isso, porque o lugar já está muito lotado. E eu vou traçar um pequeno paralelo para vocês sobre isso. Uma cidade que comporta bem, aloja bem, 35, 45 mil habitantes, mas que semanalmente recebem, sei lá, por dia, deve ser por dia, na verdade, umas 50 mil pessoas além dos habitantes que estão lá. E aí chega finais de semana, ou épocas como, por exemplo, agora o inverno, que é o período que mais enche ali, e também as pessoas que vêm em férias de verão. Ou seja, existem 2 momentos do ano em que a cidade está lotada. Até porque daí também tem a questão ali do prêmio, né, de cinema, enfim. Para nós, como é o quintal da nossa casa, em 1h30 de carro a gente tá lá, ou 2 horas, em outrora, né, outra época. Para nós não é novidade, a gente acha legal, bonito, mas tudo muito caro. Inclusive tem vídeos de outros canais aí, como o Sincero SC, e o do canal Elementar falando sobre Canela, Gramado, os absurdos que a gente paga lá. Sim, é uma cidade muito bonita, claro, com certeza, ela é limpa, é bacana, mas se a gente for olhar fora do eixo do centro, não é tão bacana assim, não tudo. E aí pensou agora em se construir uma cidade maior. Porém, vamos lá, existem outras cidades também, serrana, como por exemplo Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Garibaldi, são cidades muito bonitas também. Lá tu vê de verdade a arquitetura das origens, o povo originário que veio lá do Cáucaso para cá. Ali em Gramado é bonito, é bacana, obviamente eu vou pontuar que eu não tenho nada contra, afinal são meus irmãos de estado, mas assim, para nós, vamos dizer que depois de 3, 4 idas se torna cansativo. Para quem é novidade, lindo, fantástico. Mas agora, tirando esses 2 eixos, o que mais nós temos hoje de atrativo no nosso estado? Existem outras cidades bonitas, legais, de arquitetura? Sim. Só que eu tenho que lembrar vocês, não é por culpa das pessoas de cada cidade, pois essas se importam, algumas, né, de cuidar da sua cidade. Mas uma coisa que eu tenho que pontuar a respeito de escolhas do povo para governantes. Uma coisa que eu sempre bato a tecla aqui. O canal ele não é de política, ele é sobre um olhar 360 das coisas que acontecem conosco. E é justamente para tentar desenvolver uma consciência de coletivo entre nós brasileiros. Claro que se outras pessoas puderem se espelhar disso aqui e replicar essas ideias, que bom. E outra, obviamente que eu com as minhas ideias eu não vou salvar a humanidade ou o Brasil, isso eu sei que não. Mas pelo menos tentar colocar a mão na cabeça de todos nós e pensarmos melhor. Vamos lá. O que a gente... Por exemplo, uma empresa, eu já falei isso em outro vídeo, ela não é uma democracia. Ela tem lá o seu autoritarismo, né? Se tu não respeita as diretrizes e a hierarquia, tu tá fora. Bingo. O que é o representante do povo quando a gente fala do político? Não é um funcionário do povo? Sim. Deveria ser. Mas o que acontece aqui no Brasil? Nós temos a idolatria por políticos. Nós temos aquela coisa de que não, fulano de tal vai resolver. E eu, depois que votei lá, não preciso fazer mais nada. Aí é que tá o erro. Depois do teu voto, tu tem que continuar cobrando, colocando pressão, indo às ruas, exigindo uma melhora, pedir da pessoa ou compostura, ou uma melhor condução, uma melhoria de fato, uma redução de impostos, coisas que beneficiam o povo. E o que o pessoal faz? Continua com a idolatria, continua numa lobotomia, numa cegueira de achar que 20 anos repetindo as mesmas figuras que a gente vai ter um resultado diferente. E o pessoal não para analisar que o reflexo econômico é imediato hoje quando tu troca uma peça. Basta a gente olhar para outros modelos
que aconteceram aqui e que 9, 10 meses depois, economicamente, o país estava funcionando. Mas eu sou um profundo admirador de qualquer outro cara? Não. Enquanto estiver fazendo bobagem, cagada, eu vou reclamar. Quando estiver fazendo coisa boa, eu vou elogiar. O problema é que, economicamente, a gente está sangrando. E o nosso estado, desde 2023, ele vem passando por situações terríveis. Vamos lá, vou lembrar vocês, fazer um retrospecto. A tal da ponte de Nova Roma do Sul. Entre ali Farroupilha e a outra cidade que eu não vou recordar agora e me perdoem. Eu só não memorizei mesmo, tá? E foi uma noite ruim agora pra mim, na última madrugada. Então o cérebro tá dando uma apanhada. Beleza. Lá, o povo gaúcho, não na sua totalidade, mas o pessoal dessas duas cidades deram um exemplo de libertarianismo. O que vem a ser isso? Não precisar de governos. O próprio povo mobilizou o seu dinheiro e dos seus bolsos, vou melhorar aqui a minha entonação vocal, minha oratória, o pessoal da sua grana foi lá e investiu. Em 2 meses tinha uma ponte nova custando 1/4 da promessa do governo. O governo prometeu que em 2 anos, e a gente sabe que o governo não cumpre prazos, ia levar 5, ia custar 4 vezes mais. E isso, quiçá, se não custasse o dobro da promessa inicial. Motivo: superfaturamento, licitações que são uma piada. As licitações são feitas com todo mundo na volta sabendo quem vai ganhar. As licitações são feitas com um texto que todos sabem o que vai acontecer, quais peças serão escolhidas. E depois ainda é feito um rateio entre as empresas que ganham para dividir um pouco da fatia do bolo. E aí com isso, a obra custa um monte. E daquilo ali, o governo recebe de novo uma parte do que arrecadou do povo. Ou seja, existem desvios para todos os lados. Eu estou falando uma novidade? Não. Isso a gente sabe desde que o Brasil é Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul está havendo um sucateamento cada vez maior. Aí vamos pegar, e agora fazer um retrospecto de 2024. Todos sabem o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E pasmem, para quem não acredita, cara, se tu erguesse um drone daqui de onde eu tô, apontasse ele para a BR-116 a 20 km de distância, ou seja, tu com o drone a uns 200, 300 metros de altura, apontaria a câmera para a parte sul da 116, tu veria tudo alagado. Daqui até Porto Alegre e além. Tudo debaixo d'água. Cidades inteiras. Ou seja, a não ser quem mora num prédio e está num andar alto, essas pessoas ficaram sem casa, basicamente. E aí tu analisa o que aconteceu lá. Vocês acham que alguma coisa mudou aqui no nosso estado? Não. Próximo desse momento da catástrofe em 2024, acho que um pouco antes ou um pouco depois, eu não vou lembrar agora exatamente, uma parte ali de Gramado sucumbiu. Não sei se foi um terremoto ou uma forte erosão, não lembro agora. Mas uma boa parte da cidade teve um deslizamento forte. E aí se viu que era necessário mudar as estruturas da cidade. Foi feito alguma coisa contundente? Não. Sabe o que o Brasil num todo está esperando? Uma catástrofe de grande escala mundial. É isso que o povo brasileiro está esperando para começar a se mexer. Só que daí o que vai acontecer? Como aqui ainda é um dos lugares que menos tem catástrofe, muitas pessoas de outros lugares do mundo virão para cá. E a gente não está preparado para receber. Quando eu falo isso, daí tem gente, pronto, lá vem um pseudo-profeta, ou sei lá. Não, é que é fato, tá? Existem já sismógrafos, pessoas estudiosas da geologia e que acompanham isso há um bom tempo, que falam sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, que falam sobre uma grande falha lá no Japão. Eu mesmo aqui neste canal já falei com pessoas que moram lá e comentaram a respeito. E aí, detalhe, essas pessoas virão para cá, porque aqui ainda está bem ao meio de uma placa. Então o Brasil ele é privilegiado, aqui não acontecem tantas coisas como quem está mais à beira da placa. A exemplo disso, eu sei que é mórbido falar. Vejam bem, o povo foi liberto no início do ano de algo que fazia o povo sofrer. No entanto, agora quantos milhões de pessoas talvez se foram com o que aconteceu na Venezuela? E detalhe, existem pessoas que apontam que já existia dados, laudos científicos, que apontavam que aquilo ali poderia acontecer. Aí fica o seguinte, eu como não sou dessa área da geologia e da sismologia, eu não posso falar sobre isso, porque eu não tenho a devida atribuição, então pouco que eu discorrer aqui eu vou faltar com a verdade.
Agora, se vocês derem uma boa de uma pesquisada, vocês vão ver que muito do que está acontecendo no mundo nos últimos 10, 15 anos já era previsto. Tanto que aqui no Rio Grande do Sul, quando virou a lástima que foi, já era previsto isso desde 2015. Já tinham dados mais do que contundentes apontando o que aconteceria. Já tinha laudo a respeito. O pessoal ignorou. Mas aí assim, com a Copa ninguém deixa de folgar ou, enfim, fazer o que bem entende para dar folga para as pessoas assistirem. O que eu não tenho nada contra. Eu só acho que a gente deve equalizar. Outra, o carnaval não deixou de ser exercido. Todas as outras festas locais, estaduais, municipais não param de acontecer. Claro, porque isso é isso que dá voto. É isso que dá reeleição ou a eleição de um novo. Isso que mantém a máquina funcionando. Porque o povo é bastante lobotomizado. E não é só aqui, tá? Outros lugares do mundo, como por exemplo Itália, é um lugar que também tem bastante dessa lobotomia. Se o povo está ganhando alguma coisa, só que lá obviamente o valor deles, a grana deles vale mais. Então eles sentem menos as dores do que a gente. A gente aqui sangra. Mas o que eu quero deixar claro a vocês sobre o RS, meu estado, né, Rio Grande do Sul, é que eu falo das catástrofes porque é um estado quebrado financeiramente, é um estado hoje com pouco dinheiro e ainda tem gente calhor daqui que vota nos governos errados e depois vai para Santa Catarina. Um estado que a gente sabe, o pessoal reclama, é de ultradireita e de extrema direita. Pois é, mas aí lá tá funcionando melhor do que outros lugares. Aí boa parte do povo gaúcho vai para lá. Por quê? Porque ainda é um estado que tu consegue empreender e te virar e ganhar. Aqui não. Aqui tu tem cada vez mais uma prensa quente vindo em cima de ti, te achatando, te torrando os neurônios, assim, fazendo tu perder os neurônios que ainda restam. Até quando? E aí, mais uma vez, eu tenho que pontuar. Esse canal, sozinho, não vai fazer nada. São as pessoas que assistem ele que vão fazer. Então, o que eu deixo claro a vocês? Se tu não comentar, não compartilhar isso aqui, não espalhar essa ideia de que o que vai acontecer daqui para frente no teu país depende de ti. Não é colocar uma peça lá e achar que ela vai resolver tudo. Isso não adianta nada. Ah, tu tá incitando tal coisa. Não, não tô incitando nada. A única questão é cobrar. Se tu não cobra, não vai mudar. Se tu não vai lá e reeduca, retroalimenta, não vai adiantar. Isso é igual o vídeo que eu falei a respeito do cara parado no portão com um caminhão. É a mesma coisa. Se tu deixa e nunca fala, a coisa vai piorando. Aí ela se torna o normal. É o que aconteceu no nosso país. O errado se tornou o normal. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar quietas. Porque as pessoas começaram a se calar. E sabe o que acontece? A gente só se mexe, no caso, vocês, quando acontece conosco. Enquanto é na porta do vizinho, na frente da tua casa, tu vai lá, fecha a tua veneziana e quer ser nefrega. Quando é contigo, daí dói, né? Aí o limão espremido no teu olho é bacana. Vocês estão esperando até quando para começar a tomar uma atitude? Sim, é um canal de reflexão sobre as coisas. Mas eu tenho que entrar nesse aspecto sobre reflexão política, sobre reflexão econômica, sobre reflexão espiritual, sobre reflexão do teu dia a dia, do que tu vai fazer, do como tu vai te alimentar. E, a respeito do RS, eu não recomendo a ninguém que venha no meu estado. Motivo. Por mais que eu ache, realmente, a gente precisa do turismo aqui para dar uma força maior, sinceramente, eu não vejo mais o nosso estado como um estado bonito, como um dia o pessoal bateu no peito a dizer que era. Já foi. Mas hoje eu digo a vocês, Paraná, Santa Catarina provavelmente estão dando um banho na gente em desenvolvimento. E muito em breve, por conta de ter capital, vão dar um banho com o turismo, vão criar parques ecológicos legais, coisas para família, para turismo, que aqui não vai ter. Aqui vai virar uma grande fazenda, com umas estradas esburacadas e perdidas no meio, rolando feno igual no deserto do Texas, que nem a gente via nos desenhos antigamente e nos filmes. As estradas vão estar meio assim, vazia, porque basicamente é o que a gente vê hoje, assim, tá largado isso aqui. E isso já foi muito bacana, tá? É um estado, sim, bonito em geografia, em povo,
É um estado de riqueza cultural também. Todo estado, na verdade, tem, né? A sua riqueza cultural. Mas eu digo que aqui tem os atrativos legais que todo mundo já conhece. Muita gente acha que vai vir pra cá e vai ver um cara de bombacha na rua. Vai, mas não é em toda a cidade, tá? E não é em... Assim, a cada 15 cidades tu vai ver um. Mas é bem menos do que se imagina. Só que tem uma questão cultural rica, uma identificação com o povo espanhol aqui, dos nossos irmãos. Mas fora isso, cara, sinceramente, o que é atrativo tu vir pra uma cidade onde tu senta a um restaurante pra comer, é R$ 80 um prato de comida básico. Se tu for comer uma coisa um pouco melhor, é 150, e não é uma comida Mega Blaster. Aí tu sai de um local, tu vai pagar lá um passeio dentro de um parque temático. R$ 300, 150 por pessoa. Pra daí tu ir lá e a atração é quase um slide de escola, assim, passando na TV. Aí tu olha, nossa, beleza, se é pra eu ver isso aqui, sei lá, eu olho um vídeo no YouTube que é muito mais legal. Bingo, é isso. Mas é claro que pra quem é de fora, talvez isso seja atrativo. Mas o que eu recomendo a vocês, sinceramente, do jeito que o Rio Grande do Sul tá largado, cara, eu sou daqui, eu posso falar com propriedade. Cara, não venham. Não venham. Não é mais o mesmo estado. E, sinceramente, eu tô aqui por aliás, duas coisas ainda. Família. Família e mãe. São coisas diferentes. Uma coisa é o coletivo, outra coisa é a mãe do cara. Não fossem essas duas coisas, meu, eu já tava daqui, tinha metido o pé daqui há muito tempo. E qual lugar que eu ia mirar? Ou Paraná, ou Santa Catarina. Motivo. Tu vê as tuas coisas ainda rendendo. Tu consegue ir lá trabalhar, passar o valor e pegar a demanda. Tu consegue te virar. Existem oportunidades. Aqui não, cara. Aqui, literalmente assim, ou tu tem muita grana vinda de fora e vem a passeio, mas ainda assim tu vai ver muita coisa que vai te entristecer, ou se tu tentar começar a tua vida aqui, não é o melhor lugar, não. Aqui tu tem que estar com as coisas bem consolidadas já. Aí tu talvez vá bem. Agora, se tu tem que começar algo, cara, do zero aqui, lamento, cara. Aí eu digo pra vocês, vão pra outro lugar. E eu falo isso com dor no coração, porque eu já acreditei muito no meu estado. Gosto do povo daqui, gosto das coisas daqui, essa cultura, o chimarrão e tal. Mas, sinceramente, com a mentalidade do povo de hoje, aí eu falo de coletivo e com o que eu tô vendo acontecer, e aí mais uma, né? O ano 2026. Tá previsto agora que o El Niño vai nos assolar quando chegar a primavera. Quero só ver se isso aqui vai envelhecer como vinho ou como leite.